Me diz de onde você ouve, que horas são por aí? Se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer e vamos ao primeiro relato. Eu não sei bem como contar isso sem parecer que estou exagerando. Mas preciso colocar para fora porque faz semanas que não consigo dormir direito. E cada vez que fecho os olhos naquele estacionamento, o cheiro de asfalto molhado volta com tudo. Minha terapeuta disse que escrever pode ajudar. Então aqui estou tentando organizar uma bagunça que ainda não consigo acreditar que aconteceu comigo. Começou de um jeito tão comum que dá vergonha admitir que eu não previ. Conheci o Lucas num aplicativo de relacionamento em março do ano passado. O perfil dele era simples, sem graça quase. Mas o jeito que ele escrevia era diferente. Nada de cantada forçada, nada de tudo bem, seguido de silêncio. Ele perguntou sobre um livro que eu tinha mencionado na bio. Perguntou de verdade, sabe? Queria saber o que eu tinha achado do final. Se eu concordava com o que a autora tentou passar. Aquilo me pegou, parecia raro demais para ser um aplicativo. As conversas foram crescendo naturalmente. A gente falava todo dia, às vezes por horas. Ele dizia que morava no interior do estado, que trabalhava com gestão numa empresa pequena da região. Mandava fotos de paisagem, de comida, de lugares simples. Nunca mandou foto do rosto inteiro. Sempre com o boné sempre de lado. Sempre com uma desculpa leve, óculos esquecido, foto ruim. Sou fotogênico zero Tati. Juro que sou normal. Eu ria, achava graça, não achava suspeito. Em 8 meses ele se tornou parte da minha rotina de um jeito que eu mal percebi. Era pra ele que eu queria contar quando algo engraçado acontecia no trabalho. Era com ele que eu desabafava quando o dia tinha sido pesado. Tinha uma intimidade que parecia real, construída devagar tirolo por tirolo. Minha amiga Débora ficava me zoando. Falava que eu estava apaixonada de aplicativo igual o adolescente. Eu fingia que não era bem assim, mas era. Eu sabia que era. O encontro presencial demorou mais do que devia. Toda vez que eu tocava no assunto, ele desviava com delicadeza. Dizia que tinha viagem marcada para a capital, que a gente podia se ver, então a viagem era cancelada. Dizia que estava com problema na agenda, tinha reunião, tinha imprevisto. Eu comecei a ficar impaciente, mas nunca com raiva de verdade. Porque quando voltávamos a conversar, tudo parecia tão natural que eu esqueci a frustração. Só em setembro eu insisti de um jeito que ele não conseguiu escapar. Marcamos para um sábado num café no centro expandido. Ele confirmou na véspera, mandou mensagem de manhã cedo dizendo que estava animado, que enfim ia me ver pessoalmente. Eu fiquei feliz, ansiosa, arrumei o cabelo com cuidado. Coloquei aquele vestido azul que a minha mãe diz que me deixa bem. Saí de casa com borboleta no estômago. O tipo de frio que a gente sente quando algo importante está para acontecer. Eu só não sabia ainda que aquele frio tinha outro nome. Cheguei no café uns 10 minutos antes. Pedi um suco. Fiquei mexendo no celular só para ter o que fazer com as mãos. Quando a porta abriu e eu levantei os olhos, travei. Demorei uns 3 segundos que pareceram muito mais do que isso. O homem que entrou era gordo, de camisa social mal passada, suado mesmo com o ar-condicionado ligado. Ele olhou direto para mim com um sorriso que eu reconheci antes de entender de onde. Levei mais um segundo e aí caiu a ficha. Era o Fábio Padre ou Fábio Augusto Mendes. Meu gerente direto há 3 anos. O homem que assinava minha folha de ponto, que aprovava minhas férias. Que ficava parado na porta da sala me chamando de Tatizinha com aquela voz pastosa. Eu conheci aquele rosto de reunião, de corredor, de e-mail copiado. Conheci o jeito que ele respirava pesado quando subia a escada. E ele estava ali, caminhando na minha direção com o sorriso de quem achava que ia ser um bom momento. Ele sentou na minha frente antes que eu conseguisse reagir. Disse meu nome com uma intimidade que me causou náusea imediata. Não o meu nome de aplicativo. O meu nome mesmo, Tatiane. Do jeito que ele falava no trabalho. Disse que estava nervoso, que sabia que eu ia me assustar, mas que precisava que eu entendesse. Falou que tinha se apaixonado por mim devagar, que no trabalho nunca teria coragem.
Que o aplicativo tinha sido a única saída que ele encontrou para chegar até mim. Eu fiquei em silêncio por um tempo que não sei medir. Minha cabeça estava tentando juntar as peças. O Lucas do aplicativo com o Fábio do trabalho. A voz carinhosa das mensagens com aquele rosto na minha frente. Ele continuava falando, explicando, justificando. Como se a quantidade de palavras pudesse tornar aquilo aceitável. Eu olhava para ele e sentia algo que não era nem raiva ainda. Era uma repulsa física, visceral. O tipo que sobe pelo estômago antes de qualquer pensamento racional se formar. Quando consegui falar, minha voz saiu diferente, mais fria do que eu esperava. Perguntei se ele entendia o que tinha feito. Se ele entendia que tinha criado um perfil falso. Passado meses me enganando. Que era meu superior hierárquico. Que aquilo tinha nome e consequência. Ele torceu o guardanapo entre os dedos. Olhou para a mesa. Disse que não queria me machucar. Que só queria uma chance. Aquela frase me fez levantar da cadeira mais rápido do que qualquer outra coisa. Poderia ter feito. Falei alto o suficiente para algumas pessoas olharem. Disse que ia levar aquilo para o Arash na Savara de manhã, que ia documentar tudo. Cada mensagem, cada mentira, cada detalhe. Vi a expressão dele mudar enquanto eu falava. O sorriso foi embora, ficou algo diferente no lugar, mais fechado, mais escuro. Peguei minha bolsa, virei as costas e fui embora sem esperar resposta. Só percebi que estava tremendo quando cheguei na calçada e o sol bateu no meu rosto. O estacionamento ficava a uns 2 quarteirões do café, numa rua lateral mais vazia. Eu tinha ido de carro porque o bairro era longe de metrô e o dia estava nublado. Caminhei rápido, ainda com aquele tremor nas mãos. Repetindo mentalmente o que ia falar para o Arapa. Organizando os prints na cabeça. Não olhei para trás, devia ter olhado. Mas quando você está com raiva desse jeito, com o coração batendo acelerado e a cabeça a mil, você não pensa em olhar para trás. Escutei os passos quando estava na metade da rua lateral. Pesados, arrastados, o tipo que você reconhece antes de associar a alguém. Virei o rosto levemente e vi ele saindo da esquina atrás de mim. A uns 20 metros, caminhando no meu ritmo. Eu acelerei o passo, ele também. Não correu, não gritou, não fez nada que chamasse atenção de longe. Só continuou vindo, constante, como se tivesse todo o tempo do mundo. Aquela calma foi a coisa mais assustadora até então. Entrei no estacionamento coberto e percebi o problema imediatamente. Era sábado à tarde e o lugar estava quase vazio. A cabine do manobrista estava fechada com um cartaz escrito: "Volto em 15 minutos." As câmeras que eu conseguia ver tinham aquela luz vermelha apagada. O tipo que a gente nota só quando precisa que estejam funcionando. Meu carro estava no segundo subsolo. Eu tinha descido 2 lances de escada de concreto de manhã sem pensar nada a respeito. Agora cada degrau parecia um erro. Ele entrou no estacionamento antes que eu chegasse na escada. Ouvi a catraca girar atrás de mim. Chamei por alguém, a voz saiu mais fraca do que eu queria. Ecoou no concreto e voltou sem resposta. Tirei o celular do bolso e tentei ligar para Débora, caiu direto na caixa postal. Tentei minha mãe, a mesma coisa. Sinal ruim ou azar, não sei. Fiquei com o celular na mão enquanto descia a escada. Dedos travando na tela tentando digitar qualquer coisa para qualquer pessoa que pudesse ler mais tarde. Ele desceu atrás de mim, não falava. Esse silêncio era diferente do silêncio de antes. Não era hesitação, era escolha. Quando cheguei no meu carro, a mão tremia tanto que errei o botão de destrancar 2 vezes. Ele parou a uns 6 metros me olhando. Disse meu nome de novo com aquela voz mansa de aplicativo que agora soava completamente errada naquele lugar. Disse que só queria conversar, que eu estava exagerando, que ele não ia fazer nada. Cada frase soava como mentira, mesmo que eu não soubesse provar. Consegui abrir o carro e entrei. Travei as portas com os cotovelos antes mesmo de sentar direito. Ele chegou mais perto, bateu na janela com o nó do dedo uma vez, 2 vezes. Ficou me olhando através do vidro. Com uma expressão que não era raiva nem tristeza.
Era algo que eu não consigo nomear direito até hoje. Dei ré sem olhar para o retrovisor, quase bati num pilar. Não me importei. Só queria sair. A rampa de saída pareceu a coisa mais longa que já percorri na vida inteira. Eu não cheguei em casa naquela noite. Dirigi por uns 20 minutos sem destino. As mãos ainda tremendo no volante. Sem conseguir pensar direito. Parei num posto de gasolina movimentado, debaixo da luz forte do lugar. E fiquei sentada no carro por um tempo que não sei quanto foi. Só quando vi outras pessoas circulando, normalmente atendente. Motorista, um casal comprando água. E que consegui respirar fundo o suficiente para ligar para o número que devia ter. Ligado lá no estacionamento. Liguei para Débora chorando, sem conseguir explicar tudo de uma vez. Ela me mandou o endereço dela sem fazer pergunta. Passei aquela noite no apartamento dela enrolada num cobertor no sofá, repetindo a história em voz alta enquanto ela anotava tudo num caderno: nome, data, horário, sequência de eventos. Ela trabalha com direito trabalhista e entendeu a gravidade. Antes mesmo de eu terminar de falar, disse que eu não ia entrar naquele escritório na segunda-feira, sem ter feito um boletim de ocorrência antes. No domingo de manhã nós duas fomos juntas à delegacia. Registrei o boletim detalhando o perfil falso. Os 8 meses de contato, a perseguição no estacionamento. A escrivã que me atendeu foi direta e séria. Anotou tudo, disse que aquilo configurava stalking, assédio e que a documentação das conversas era fundamental. Passei horas organizando prints, exportando o histórico, mandando tudo para o e-mail dela e para o da Débora como cópia de segurança. Aquele processo me ajudou mais do que eu esperava. Na segunda-feira a Débora me acompanhou até o arraca antes do horário de entrada. Levei o boletim impresso, o histórico das conversas e um relato escrito que tinha passado a madrugada organizando. A gerente de Ará ficou pálida enquanto lia. Disse que precisava acionar o jurídico da empresa imediatamente. O Fábio foi chamado naquele mesmo dia e não voltou ao escritório depois disso. Soube por uma colega que ele foi desligado até o fim da semana sem muita explicação oficial para a equipe. O processo ainda está em andamento. Tem audiência marcada para daqui a alguns meses. Meu advogado, indicado pela Débora, diz que a documentação é sólida e que a conduta dele ao longo dos 8 meses agrava bastante a situação jurídica dele. Continuei no emprego porque não era justo eu sair. Pedi transferência de setor por precaução e a empresa aceitou sem questionar. Às vezes ainda sinto aquele desconforto no corredor, mas ele vai diminuindo. Vai passando, eu deixo passar. O que fica é uma coisa que a terapia ainda está tentando me ajudar a nomear. Não é só o medo do estacionamento, não é só a raiva do engano. É a sensação de que uma intimidade que eu construí com cuidado, pensando que era real, não existia do jeito que eu acreditava. Cada conversa que me pareceu genuína tinha uma mentira embaixo. E o pior não é que ele era meu gerente feio, grotesco, perturbador. O pior é que por 8 meses eu confiei naquele homem e ele sabia exatamente o que estava fazendo. Eu nunca tinha dado o meu endereço para ninguém que conheci pela internet. Essa era a minha regra e eu me orgulhava disso. Mas com o Diego tudo parecia diferente e parecia seguro. Hoje eu sei que esse parecia quase custou a minha vida e ainda não consigo dormir direito sem acordar no meio da noite com o coração na garganta. A gente se conheceu num grupo de tecnologia no Instagram há pouco mais de 6 meses. Ele comentou numa publicação minha sobre programação e eu respondi por educação. Sem nenhuma expectativa. Só que ele era diferente dos caras que costumavam aparecer na minha Diabetes mellitus. Não mandou nada fora do lugar. Não tentou forçar intimidade. Disse que trabalhava numa usina no interior do Mato Grosso e que vivia uma rotina bem isolada por lá. A gente começou a conversar todo dia de manhã antes do trabalho, na hora do almoço. Às vezes tarde da noite quando ele saía do turno. Ele falava das máquinas, do calor absurdo do Mato Grosso, da saudade da família em São Paulo. Era específico, sabe?
Não era aquela conversa vaga que a gente percebe quando alguém tá inventando. Ele sabia o nome dos colegas. Reclamava da comida do refeitório. Mandava foto do pôr do sol pela janela do alojamento. Com o tempo, aquilo virou parte da minha rotina de um jeito que eu nem percebi direito. Eu acordava e a primeira coisa que fazia era ver se ele tinha mandado mensagem. A gente falou por vídeo umas 4 vezes. Sempre rápido porque o sinal lá era ruim. Mas o suficiente para eu ver o rosto dele, a voz, os gestos. Parecia real e ele era bonito, moreno, olhos escuros. Um jeito calmo de falar que me deixava tranquila de um modo que eu não sabia explicar. Minha amiga Carla disse que eu estava encantada. Eu disse que era só amizade, mas eu menti até pra mim mesma. Em fevereiro, ele disse que ia tirar férias e perguntou se podia me visitar em Recife. Eu fiquei com aquela mistura de animação e nervoso no estômago. Conversei com a Carla. Ela me disse para marcar num lugar público primeiro tomar cuidado. Eu concordei com tudo, mas no fundo eu já tinha decidido que confiava nele. A chegada dele foi numa quinta-feira à tarde. Ele me mandou mensagem do aeroporto, perguntando se eu queria que ele. Aquele detalhe, aquela consideração pequena me fez sorrir sozinha no trabalho. A gente se encontrou num café no Boa Viagem e ele era exatamente como nas fotos. Sorriso fácil, camisa social. Educado com a atendente. Parecia perfeito demais para ser real, devia ter prestado mais atenção nisso. Ele perguntou sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre o que eu gostava de fazer nos fins de semana. Não ficou no celular nenhuma vez. Fazia perguntas que mostravam que ele tinha prestado atenção em coisas que eu tinha contado meses atrás. Eu fui baixando a guarda aos poucos, sem nem perceber que estava fazendo isso. No fim da noite ele disse que tinha alugado um apartamento por aplicativo perto da orla e perguntou se eu queria tomar uma taça de vinho lá antes de ir embora. Eu hesitei, mas ele foi tão natural, tão sem pressão, que pareceu uma coisa normal entre duas pessoas adultas que se conheciam há meses. Eu mandei mensagem para Carla dizendo onde eu estava, o nome do aplicativo que ele usou, o endereço. Ela respondeu com um emoji de coração. Isso foi a última mensagem que mandei naquela noite. O apartamento era simples, mobiliado. Aquele tipo de aluguel, por temporada, que parece genérico, mas funcional. Tinha uma garrafa de vinho aberta na mesa, 2 taças já separadas. Ele disse que tinha comprado antes de me buscar porque queria que tudo estivesse pronto. Na hora achei atencioso, hoje fico enjoada só de lembrar. Eu bebi 2 taças, talvez 3. Conversando sobre coisas que já não consigo nem lembrar direito. E depois simplesmente não me lembro mais de nada. Eu abri os olhos e o teto era diferente. Demorei alguns segundos para entender que não estava no meu quarto. A luz entrava por uma janela do lado errado, os móveis não eram os meus. O cheiro era de mofo e de algo adocicado que me deu náusea imediatamente. Eu estava numa cama de casal com a roupa que usava na noite anterior e havia um silêncio pesado no apartamento que me fez sentar rápido demais. A cabeça latejou com força. Peguei a bolsa que estava no chão do lado da cama. Passei a mão por dentro procurando o celular. O estava lá, procurei nos bolsos da calça. Embaixo do travesseiro, nas dobras do lençol. Nada. O Diego não estava no apartamento. Chamei o nome dele e minha voz saiu rouca, estranha. Como se eu tivesse ficado muito tempo sem falar. Ninguém respondeu. Levantei com as pernas bambas e fui até a sala vazia. Cozinha vazia, banheiro vazio. Só eu naquele lugar que eu não conhecia. Fui até a janela e olhei para a rua, tentando identificar onde eu estava. Não era Boa Viagem. Os prédios eram diferentes, mais velhos, a rua mais estreita. Eu reconheci um bar na esquina que eu tinha visto uma vez. Anos atrás, estávamos em Casa Amarela, do outro lado da cidade. Meu estômago virou. A porta do apartamento estava fechada, mas não trancada. Eu abri devagar, olhei o corredor dos 2 lados. Desci as escadas quase correndo e só parei quando senti o sol na pele e o chão da calçada embaixo dos meus pés.
Uma senhora que varria a calçada na frente de casa me viu, parada na porta do prédio e percebeu que alguma coisa estava errada. Eu devia estar com uma cara horrível porque ela veio na minha direção sem eu precisar pedir nada. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que não, que precisava ligar para alguém. Ela me emprestou o celular dela sem questionar. Minha mão tremia tanto que errei o número da Carla 2 vezes antes de conseguir discar certo. A Carla atendeu no segundo toque. Quando ouviu minha voz, ela já disse que estava me procurando desde as 11 da noite. Que tinha tentado o meu celular dezenas de vezes e que tinha quase chamado a polícia. Eu não consegui explicar direito. Falei que estava em Casa Amarela, que não sabia como tinha chegado lá, que o Diego tinha sumido. Ela ficou quieta por alguns segundos que pareceram longos demais e depois disse: Aline, fica onde você está. Eu já estou saindo. Enquanto esperava, fiquei sentada no marfil na frente do prédio. A senhora ficou do meu lado, me ofereceu água num copo de plástico. Eu olhava para a porta do prédio sem conseguir parar. Ficava pensando se ele ainda estava lá dentro. Se tinha ido embora antes de eu acordar. Se estava me observando de algum lugar que eu não conseguia ver. Aquele pensamento me fez levantar e me afastar mais da entrada, ficando mais perto da rua movimentada. A Carla chegou em menos de 30 minutos. Quando me viu, abraçou forte e disse que eu estava com o rosto inchado de um jeito diferente. Que os meus olhos estavam estranhos. Ela é técnica de enfermagem e disse na hora que parecia feito de alguma substância. Ela não usou rodeios. Disse que eu precisava ir a uma UPA fazer exame de sangue, registrar ocorrência. Eu concordei com tudo no automático. Ainda atordoada demais para processar o tamanho do que tinha acontecido. Na UPA médica colheu sangue e confirmou que a Carla suspeitava tinha uma substância no meu organismo. Um sedativo que ela disse ser usado em casos de crimes desse tipo. Ela falou com cuidado, mas foi direta. Eu ouvi as palavras e senti como se estivessem sendo ditas para outra pessoa. Como se eu estivesse do lado de fora do meu próprio corpo assistindo tudo. A enfermeira ficou segurando minha mão, enquanto a médica falava e eu fiquei olhando para o teto, tentando respirar no ritmo certo. Na delegacia, quando dei o nome dele, o escrivão parou de digitar e foi chamar outro agente. Foi aí que eu ouvi pela primeira vez: Diego não era o nome dele. O homem nas fotos que ele tinha me mandado era real, mas não era ele. O perfil inteiro tinha sido construído ao longo de meses com fotos roubadas de um engenheiro que nem sabia que a identidade dele estava sendo usada. E o homem que eu tinha encontrado no café era procurado em 3 estados por sequestro e extorsão. O delegado disse isso com uma calma que me perturbou. E desta vez ele não estava sozinho. O delegado explicou que havia pelo menos mais uma pessoa envolvida. Alguém que ficava do lado de fora monitorando enquanto ele agia. Era um esquema que eles já tinham usado em outros estados. Ele escolhia mulheres que moravam sozinhas. Construía relacionamentos longos pela internet para criar confiança genuína. E quando finalmente se encontrava com a vítima pessoalmente, já tinha tudo planejado: o apartamento, a bebida, a substância, a pessoa esperando do lado de fora. Eu não fui um alvo aleatório, eu fui escolhida com antecedência. A investigação levou quase 3 semanas. Nesse período eu fiquei na casa da Carla porque não conseguia ficar sozinha no meu apartamento. Mal dormia, acordava com qualquer barulho. Ficava checando as janelas antes de dormir. A delegacia me mantinha atualizada por ligações esporádicas que eu temia e esperava ao mesmo tempo. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Eu não sabia se era notícia boa ou ruim, se ele tinha sido pego ou se tinha simplesmente desaparecido para recomeçar em outro lugar com outro nome. Ele foi preso num estado vizinho 13 dias depois. A polícia disse que estava usando outro perfil falso, já em contato com outra mulher. O comparsa foi identificado e detido 2 dias depois na mesma cidade. Quando o delegado me ligou para dar a notícia, eu fui para o banheiro. Sentei no chão e chorei por um tempo que não sei medir.
Não foi alívio imediato. Não foi como nos filmes. Foi mais como esvaziar. Alguma coisa que tinha ficado represada dentro do peito por dias demais. Eu fiz acompanhamento psicológico por meses. A psicóloga me ajudou a entender algumas coisas que eu não conseguia nomear sozinha. A vergonha que eu sentia não era minha culpa. O fato de ter confiado nele não significava que eu fui ingênua. Ele era bom no que fazia porque tinha praticado muito. Tinha feito aquilo outras vezes com outras mulheres em outros estados. A minha confiança foi uma resposta normal a uma manipulação cuidadosamente construída ao longo de meses. O meu celular nunca foi recuperado. A polícia disse que provavelmente foi descartado logo nas primeiras horas. Perdi fotos, contatos, conversas de anos. Mas o que ficou mesmo, o que não some com a troca de aparelho, são os detalhes que meu cérebro guardou sem me pedir permissão. O jeito que ele sorriu quando a atendente do café errou o pedido dele e ele disse que estava tudo bem. A garrafa de vinho já aberta em cima da mesa quando a gente chegou. O cheiro adocicado daquele apartamento que eu só identifiquei depois do que era. Hoje eu conto isso porque demorei muito para falar sobre o assunto em voz alta aí. Sei que tem muita gente que ainda não falou. Não estou aqui para assustar ninguém. Estou aqui porque alguém precisava me contar. Isso antes de tudo acontecer e ninguém contou. O que ficou de mais pesado não foi o medo daquela manhã, nem o resultado do exame de sangue, nem a delegacia. Foi descobrir que a pessoa em quem eu mais tinha confiado nos últimos 6 meses nunca tinha existido e que o homem que construiu tudo aquilo com tanto cuidado só parou porque alguém finalmente o encontrou antes que ele pudesse desaparecer de novo. Se quiser dar uma força para o canal, clica no Valeu demais ou vire membro. Sua ajuda faz toda a diferença para mim e para minha família. Agora vamos ao último relato. Eu nunca tinha sentido medo de alguém que estava sorrindo para mim. Mas naquela noite, sentada na minha própria sala, olhando para o homem que eu achei que conhecia, senti meu estômago virar. Não foi um susto súbito, não foi nada que eu conseguisse nomear na hora. Foi aquela sensação lenta que vai tomando conta devagar. Como quando você percebe que algo na sua casa foi mexido, mas não consegue identificar o que. Só que dessa vez, o que tinha sido mexido era a pessoa na minha frente. Eu e o Marcelo nos conhecemos num grupo de leitura online em março do ano passado. Ele entrou numa discussão sobre Clarice Lispector com uma interpretação que me deixou curiosa e a gente começou a conversar por mensagem privada. Em menos de uma semana a gente estava se falando todos os dias. Ele morava em Maringá, trabalhava com consultoria agrícola e tinha esse jeito calmo de falar que eu achei raro desde o começo. Não era ansioso. Não ficava me bombardeando de mensagem e era ponderado. Diferente do que eu estava acostumada. Quase 11 meses de conversa diária. Ligações de voz às vezes com mais de 2 horas sobre literatura, sobre família, sobre planos. A gente nunca fez videochamada e hoje eu entendo que devia ter insistido nisso. Na época achei que era o jeito dele reservado com tecnologia e respeitei. Ele dizia que preferia a voz, que via a chamada de vídeo como superficial. Eu comprei essa explicação sem questionar. Queria acreditar que aquilo era sofisticação, não sinal de alerta. Quando ele anunciou que ia me visitar em Fortaleza no começo de abril deste ano, eu fiquei tão animada que mal dormi nos dias anteriores. Limpei o apartamento, planejei programa, ensaiei o que ia falar. Fui buscar ele no aeroporto numa quinta-feira de tarde, com aquele sol pesado que Fortaleza tem essa época do ano. Procurei no rosto de cada homem que saía do terminal alguma coisa familiar. Algum detalhe que batesse com a foto de perfil que ele usava. Falei de um restaurante que eu tinha reservado. Ele concordou sem entusiasmo. Perguntei sobre o voo. Ele respondeu em frases curtas. Lembrei das nossas ligações de 2 horas e não entendi onde aquele homem tinha ido parar. No jantar, tentei puxar assuntos que a gente sempre discutia. Falei do livro que eu estava lendo, um que ele mesmo tinha indicado semanas antes. Ele deu uma resposta vaga, genérica. O tipo de coisa que qualquer pessoa diria sem ter lido uma linha. Eu deixei passar.
Disse para mim mesma que talvez ele estivesse nervoso. Que encontros presenciais depois de tanto tempo virtual podiam ser assim. Voltei para casa naquela noite com um desconforto que eu não sabia onde enfiar e tentei dormir, fingindo que estava tudo bem. No segundo dia as coisas ficaram mais estranhas. Ele acordou antes de mim e estava sentado na sala, no escuro, sem televisão, sem celular, sem nada, só sentado. Quando acendi a luz, ele não se assustou. Não deu aquele sobressalto natural de quem é pego de surpresa. Só virou o rosto devagar na minha direção e sorriu. Um sorriso que demorou um segundo a mais do que deveria para aparecer. Como se ele tivesse lembrado que precisava sorrir. Aquilo ficou comigo o dia inteiro. Fomos à praia de manhã, eu queria mostrar Fortaleza para ele. Mostrar o lugar onde eu vivo. Mas ele andava do meu lado com aquela presença estranha, sempre meio fora de compasso. Quando eu parava, ele demorava um passo a mais para parar também. Quando eu apontava algo, ele olhava na direção errada primeiro. Como se precisasse calibrar. Tentei puxar conversas sobre coisas pessoais. Histórias que ele mesmo tinha me contado ao longo dos meses. Ele respondia certo. Mas havia uma fração de segundo antes de cada resposta que me deixava desconfortável. Como consulta, não como memória. À tarde, enquanto ele estava no banheiro, peguei o celular dele da mesa quase sem pensar. Não sei bem o que eu esperava encontrar. Tela estava bloqueada, mas o que me chamou a atenção foi a capinha, era nova demais. Sem nenhum arranhão, sem aquele desgaste natural de quem usa o aparelho todo dia. As pessoas que têm o mesmo celular há meses têm marcas, aquilo não tinha nada. Coloquei de volta antes que ele saísse. Mas a imagem ficou na minha cabeça como um cisco que você não consegue tirar do olho. Durante o jantar em casa, eu preparei uma lasanha e coloquei música. Tentei criar um clima mais leve, mais íntimo. Em algum momento mencionei o nome da cidade natal dele. Apucarana, onde ele tinha me contado que cresceu. Onde a mãe ainda morava. Falei alguma coisa sobre querer conhecer um dia. Ele concordou normalmente. Mas uns 15 minutos depois, no meio de outro assunto, ele disse lá em Londrina, referindo-se à mesma história. Eu não disse nada. Fiquei olhando para o meu prato e senti o frio descer pela espinha. Depois do jantar ele foi dormir cedo. Eu fiquei na cozinha lavando a louça devagar, tentando organizar os pensamentos. Eu sabia que tinha algo errado. Mas a minha cabeça ficava tentando construir explicações razoáveis. Para cada coisa separada, cansaço, nervosismo, introversão, qualquer coisa que não fosse a conclusão que estava se formando no fundo da minha mente. É difícil de explicar esse processo para quem não viveu. Você não quer acreditar, então trabalha duro para não acreditar. Mesmo quando tudo na sua frente está gritando. Foi quase uma noite quando lembrei do número antigo dele. No começo do nosso contato, antes de ele trocar de chip, a gente tinha se falado por um número diferente. Eu ainda tinha salvo na agenda como Marcelo Antigo. Não sei por que liguei, talvez fosse uma tentativa de confirmar alguma coisa. De ouvir a caixa postal e reconhecer a voz. O telefone chamou 3 vezes e então alguém atendeu. Uma voz masculina, madura, que eu nunca tinha ouvido antes, disse alô, com o sotaque errado de um lugar que não era o Paraná. Eu fiquei paralisada com o telefone no ouvido. A voz do outro lado disse alô mais uma vez. Com uma impaciência leve como quem atende um número desconhecido. E já está prestes a desligar. Eu não consegui falar nada. Desliguei e fiquei olhando para a tela por não sei quanto tempo. Meu coração estava acelerado. Mas meu corpo estava completamente imóvel. Como se os dois estivessem em mundos diferentes. Fui até a janela da cozinha e olhei para a rua lá embaixo sem ver nada. Tentando respirar no ritmo certo. Voltei a ligar para o número. Dessa vez eu falei, perguntei se era o Marcelo. Houve uma pausa longa e a voz disse que não. Que o número tinha sido comprado fazia pouco mais de um mês. Num mercadinho de chips usados lá em Caucaia. Perguntei se ele sabia quem tinha o número antes. Ele disse que não, que comprou assim mesmo. Sem saber a procedência.
Agradeci e desliguei. Fiquei em pé na cozinha por um tempo que não consigo calcular, ouvindo o silêncio do apartamento e tentando entender o tamanho do que estava acontecendo. Peguei o notebook e fui buscar o Marcelo de verdade, nome completo. Cidade, consultoria agrícola. Não é uma busca fácil de fazer com as mãos tremendo e o barulho da respiração própria enchendo o silêncio. Mas em menos de 20 minutos eu tinha achado uma nota numa página regional do Paraná. Pequena, quase sem destaque, Marcelo Augusto Ferreira. 42 anos, de Maringá, encontrado morto em fevereiro. Causa da morte em investigação. A foto era de um homem diferente do que estava dormindo no meu quarto. Completamente diferente. Fechei o notebook devagar, como se um barulho pudesse mudar alguma coisa. Olhei para o corredor escuro que levava ao quarto e senti aquele medo que não é de filme. Não tem trilha sonora, não tem câmera se aproximando. É o medo real, que encolhe você por dentro e faz tudo ao redor parecer irreal ao mesmo tempo. Eu não sabia quem era aquele homem. Não sabia como ele tinha chegado até mim. Não sabia o que ele queria. E ele estava a menos de 10 metros de distância, dormindo na minha cama de hóspedes com a porta encostada. O que passou pela minha cabeça nos minutos seguintes foi uma mistura de clareza e pânico, que eu nunca tinha sentido antes. Pensei em sair do apartamento, pensei em ligar para a polícia de dentro do banheiro. Pensei nos 11 meses de conversa, nas coisas que eu tinha contado, no endereço, na rotina, nos meus horários. Aquele homem sabia tudo isso. Tinha planejado cada detalhe. Tinha assumido a identidade de alguém morto e percorrido mais de 3,0 quilômetro para estar dentro da minha casa. E eu tinha aberto a porta sorrindo. Peguei a bolsa, as chaves e o celular sem acender nenhuma luz. Fui até a porta do apartamento pisando devagar, evitando o piso que range perto da copa. Coloquei a chave na fechadura com uma lentidão que parecia durar uma eternidade. A porta abriu sem barulho. Saí, fechei por fora e desci as escadas correndo, sem esperar o elevador. Liguei para o 190 enquanto atravessava o estacionamento descalça, com a voz quebrando, tentando explicar algo que eu mesma mal conseguia acreditar que estava acontecendo. Fiquei esperando do lado de fora do prédio por quase 40 minutos até a viatura chegar. Me enrolei num casaco que tinha na bolsa e fiquei encostada no muro, de olho na entrada com o telefone na mão. A atendente da polícia tinha me pedido para não voltar para o apartamento e eu obedeci sem questionar. 2 moradoras do prédio passaram por mim e perguntaram se eu estava bem. Disse que sim, não estava. Mas não havia como explicar naquele momento o que estava acontecendo sem suar. Completamente fora da realidade. Os policiais subiram com a chave que eu entreguei. Eu fiquei embaixo com uma das agentes, que ficou me fazendo perguntas, com uma calma profissional que me ajudou a não entrar em colapso. Contei tudo em ordem, do grupo de leitura até a nota no site do Paraná. Ela anotava sem expressar surpresa, o que de alguma forma foi reconfortante. Lá de cima não vinha nenhum barulho. Depois de uns 20 minutos, um dos policiais desceu e disse que o quarto estava vazio. Janela do banheiro aberta, ele tinha ido embora. Nos dias seguintes, a polícia de Fortaleza entrou em contato com a delegacia de Maringá. A morte do Marcelo Real estava sendo investigada como homicídio e o caso tinha ficado parado por falta de suspeitos. Com o que eu forneci conversas, áudios, o número de onde ele tinha me ligado. Durante meses conseguiram rastrear parte do caminho. O homem que esteve na minha casa tinha usado a identidade do Marcelo por pelo menos 8 meses. E eu não era a única, havia outras mulheres. Fortaleza foi a primeira vez que ele foi pessoalmente até alguém. Nunca soube o nome real dele. A investigação seguiu. Mas ninguém me deu detalhes além do necessário e eu também não insisti. O que eu precisava entender? Eu já entende alguém tinha estudado Marcelo, assumido quem ele era e construído relacionamentos à distância com pessoas
que nunca teriam como verificar nada. Não sei se o objetivo era dinheiro, informação ou algo que eu prefiro não nomear. Sei que eu saí a tempo e que essa frase, dita assim de forma simples, carrega um peso que demora para afundar. Troquei de apartamento 2 meses depois, não conseguia ficar no mesmo lugar. Fiz terapia, ainda faço. Demorei muito para conseguir falar sobre isso sem sentir aquela paralisia toda voltando. O que mais me persegue não é a noite que eu saí correndo, não é a janela aberta. Não é nem a foto do Marcelo real que eu encontrei naquela nota pequena e esquecida. O que mais me persegue é lembrar de 11 meses de conversas que eu guardei como algo real. Algo que me importou de verdade. E saber que do outro lado nunca houve ninguém. Outro dia, arrumando uma caixa antiga, achei um caderno onde eu tinha anotado algumas frases que ele disse durante as nossas ligações. Coisas que me tocaram na época. Pensamentos sobre livros, sobre solidão, sobre o que as pessoas buscam umas nas outras. Fiquei olhando para aquelas palavras por um tempo longo. Não sei se eram dele. Copiadas de algum lugar, inventadas na hora. Não sei se existe um dele para se referir. Fechei o caderno e coloquei no fundo da caixa de novo. Tem coisas que você não joga fora, mas também não consegue mais olhar. E esses foram os relatos de hoje. O que acharam? Muito obrigado pela companhia de sempre. Tem vídeo novo todos os dias ao meio-dia. Te espero nos próximos. Não esqueça de deixar o like na tela já. Estão 2 outros vídeos que você com certeza vai gostar.